Alô? Ok. Antes de começarmos, duas coisas. Gostaria de pedir, encarecidamente e carinhosamente, que vocês que estão aí mais no fundo, viessem para frente. Não existe nenhuma cadeira reservada e especial, todos são especiais na Semana Espírita de Barreiras, todos são bem-vindos. Então, venham mais para frente, porque quem vai chegando no decorrer do evento, acha que aqui já está cheio, e às vezes fica em pé lá atrás. Então, quem chegou cedo, chega perto da gente. Barreiras ainda não está naquele calor que normalmente acontece, né? Então, vamos se aproximar aí, pessoal. Vamos chegar mais para perto. Não, Erickson, venha para cá. Chega mais para cá. O povo de Vanderlei gosta de aconchego, então vamos se aproximar. E antes de começar também, eu gostaria de dar um aviso. Alguém perdeu essa joinha. Parece um rosário pequenininho de 10 contas ou um terço. Se perdeu, está aqui disponível, tá? Se quiser vir buscar. Agora, se não for o dono, não venha não, hein? Os espíritos e Deus está vendo. Bom, agora vamos começar, vamos trabalhar. Caros amigos e amigas, boa noite. Sejam todos bem-vindos à terceira noite da 46ª Semana Espírita de Barreiras, este ano com o tema central, Espiritismo Consolador Prometido. O evento é uma responsabilidade da União Espírita de Barreiras, a UEB. A União Espírita é grata a cada um de vocês que estão conosco, aqui no Hotel Solar das Mangueiras, em Barreiras, ou ao vivo, pelo Espiritismo Play da Mansão do Caminho, TV Web da União Espírita de Barreiras e pela Web Rádio Fraternidade. O nosso muito obrigado a todos vocês que nos acompanham neste momento. Nesta edição da Semana Espírita, a 46ª, a livraria com as obras básicas e outras publicações espíritas está localizada na parte externa, à nossa esquerda aqui do salão. E este ano também contamos com uma lanchonete para nos confraternizarmos, mas após a palestra desta noite. Não deixe de visitar. O cerimonial da 46ª Semana Espírita de Barreiras agora abre um espaço para fazer uma homenagem. Baiano de Serrinha, para além da carreira profissional, foi um líder ativo do movimento espírita no Brasil. Fazia palestras em várias partes do país e, claro, esteve em nossa cidade. Nesses momentos, destacamos setembro de 1989, quando era realizada em Barreiras a 11ª Semana Espírita. Ele estava compondo uma caravana de irmãos que estavam vindo de Salvador e tinham destino a Brasília, onde participariam do Congresso Espírita. Naquela ocasião, eles mediaram as noites da nossa Semana Espírita. Ele também foi um dos palestrantes em Semanas Espíritas da nossa cidade e contribuiu bastante para o crescimento do movimento na nossa cidade, na nossa região, o que nos trouxe a 46ª edição. A nossa homenagem a André Luiz Peixinho. Natural de Serrinha, na Bahia, André Luiz Peixinho nasceu em lar espírita, começando a frequentar a evangelização infanto-juvenil aos 5 anos de idade. Sua vida foi marcada por estudos, pesquisas e muito labor na seara do Cristo. Médico, psicólogo, palestrante, professor, escritor,
filósofo e líder religioso. Atuou no movimento espírita federativo baiano de forma singular, primando pela emergência de criar possibilidades relacionais profícuas entre a federativa estadual e os centros, tendo como referência um modelo idealizado de centro espírita com as funções de hospital, educandário, templo e espaço de convivência. Contribuiu de maneira significativa com o movimento espírita nacional, como integrante do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira e da Comissão Regional Nordeste. Segundo a Federação Espírita Brasileira, André Luiz Peixinho teve uma caminhada dedicada à doutrina e ao movimento espírita, atuando pela unificação como ex-presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia e como representante regional do Conselho Federativo Nacional da FEB. Um legado de amor e trabalho na seara do bem, uma missão cumprida. De presença marcante, oratória rica em conhecimento, que convidava o público a reflexões profundas e estudo apurado da doutrina espírita, Peixinho aspirava à união dos espíritas num projeto de renovação da sociedade, valorizando a originalidade do espiritismo. No dia 30 de março de 2024, André Luiz Peixinho retornou à pátria espiritual e certamente continua integrando o trabalho em prol do movimento espírita e da vivificação do ideário evangélico. Mãos à obra sempre. Ser sempre o escravo do teu sonho, o trabalhador incansável de teu ideal, o realizador criativo de tua aspiração, pois essa é a missão dos que querem, ou vontade própria, agir como co-criadores do mundo. Mais importante que alcançar metas é construir-se enquanto se procura atingi-las. Prossegue, portanto, André Luiz Peixinho. Pelo vídeo a gente percebeu o tanto que Peixinho esteve conosco, né? Década de 80, década de 90, no novo milênio, e com certeza hoje ele está aqui conosco para a 46ª Semana Espírita. E por isso nós agradecemos a Deus por essa oportunidade. A 46ª edição da Semana Espírita entra na sua terceira noite e mais uma vez aproveitemos a oportunidade que temos para refletir as aprendizagens que nos serão trazidas esta noite, sempre com o amparo da espiritualidade benfeitora. E para nos preparar e nos harmonizar para a palestra de hoje, vamos nos envolver com nossa prece musical inicial. Para a nossa vibração musical de hoje, convidamos os cancioneiros para interpretarem duas músicas.
Boa noite, meus irmãos. Muita paz a todos. Vamos refletir sobre o nosso Evangelho nessa canção. Aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade, interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade, sabe que nada acontece sem a tua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações, encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. O teu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom e benevolente, humano e muito mais. Ele é raça, ele é crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções, a caridade sempre é teu guia. Não tem ódio e nem rancor e nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa todo dia, é indulgente com as fraquezas alheias, não procura defeitos nos outros, estuda suas próprias imperfeições, trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais, usa mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É isso, gente. Muita paz. Obrigado.
É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira o giló, nessa vida cumprida a só. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida, forças de aventura. Descasei, joguei, investi, desisti, se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Me disseram, porém, que viesse aqui pra pedir romaria e prece, paz aos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. De novo, hein? Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e funda o trem da minha vida. Agradecemos os cancioneiros pela vibração musical inicial desta noite, que acabaram de apresentar para nós as músicas O Homem de Bem, composta por Nando Cordel, e Romaria, composição de Renato Teixeira. A esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum.
Nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou: vinde a mim. Levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Mensagem do livro Vinha de Luz, capítulo 75, Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Presidente da Federação Espírita Brasileira, FEB, quase 40 anos de serviços prestados à FEB no Brasil e no exterior. Na década de 1970, foi presidente do Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio de Janeiro. É expositor e monitor espírita desde 1983, divulgando o espiritismo em diversos países, seja como palestrante ou como implantador de cursos, como estudo aprofundado da doutrina espírita EAD na Suíça. Para a palestra desta terceira noite da 46ª Semana Espírita de Barreiras, com o tema Nos Passos do Mestre, Esperanças e Consolações, convidamos o nosso amigo Jorge Godinho, de Brasília, Distrito Federal. Estimadas irmãs, estimados irmãos, é com muita alegria que estamos participando desta Semana Espírita de Barreiras. Outras oportunidades tivemos, fomos convidados, mas não nos foi possível aqui estarmos. E naturalmente, quando nós nos reunimos com este propósito de estudarmos as lições luminíferas do Evangelho de Jesus, é uma gratidão muito grande, porque as reflexões nos trazem sempre não só esclarecimento, mas sobretudo a esperança como uma bela companheira de viagem para que nós possamos prosseguir diante das oportunidades, dos desafios que a existência nos proporciona. Cumprimento a todos que aqui estamos presentes, aqueles que se encontram nos canais da internet, com votos de muita paz. Era o início dos anos 30 da nossa era, quando Jesus iniciou a sua vida pública, e ele estava nas cercanias de Cafarnaum, após ter passado um período com seu primo João Batista, convivendo com ele no deserto, utilizando-se naturalmente dos hábitos de João. Passou depois por Jerusalém, a sua cidade natal. Depois passou por Canaã,
e encontrava-se nas cercanias de Cafarnaum. Era uma manhã muito bela. A praia de Cafarnaum, ou as praias, sempre cheias dos pescadores que ali se encontravam com seus hábitos. Mas façamos uma deferência à presença de Jesus a partir do instante em que ele escolheu Cafarnaum, as suas praias, para iniciar o seu trabalho, a sua vida pública. As praias jamais foram as mesmas. A partir da sua presença, a psicosfera da própria cidade, ela havia mudado, porque se tinha uma expectativa da chegada do Messias, mas ninguém o conhecia. Mas a sua presença fazia com que esta expectativa, esta esperança, cada vez mais se aguçasse nas mentes e nos corações daqueles que ali se encontravam, sem saber por que este sentimento era cada vez mais intenso. Naquela manhã, os pescadores se encontravam próximo a seus barcos, cuidando das suas redes, e cantavam uma canção rude própria deles. E Jesus, ao observá-los, aproximou-se deles como se o conhecesse. Na realidade, Jesus conhece a todos nós. Os conhecia, mas aguardava naquele instante 2 pescadores. Quando eles chegam à praia, Jesus se dirige a eles e diz assim: Simão, André, filho de Jonas, estou aqui por parte de Deus e os convido para trabalhar na instituição do seu reino na terra. Um convite muito especial. Aqueles 2 homens singelos, pescadores, um respeitado, tinha uma liderança forte na comunidade, o outro seu irmão mais jovem. Mas diante daquele homem, de um semblante que trazia um magnetismo diferente, uma beleza ímpar, mais jovem do que Pedro, perplexo, não sabia de onde vinha aquela voz suave que parece que já havia conhecido e ouvido aquela voz. Mas naquele instante, André chega para Pedro, naquela perplexidade, e diz assim: Pedro, é ele, o Messias. Porque André já tinha ouvido falar nas cercanias de Betsaida a respeito de Jesus. E também do período em que Jesus passou com João Batista, já que ele era um discípulo de João Batista. E naquele momento, na perplexidade de Pedro, e naquele momento jovem de André, ambos, de forma uníssona, dão boas-vindas a Jesus. Dizem assim: seja bem-vindo. E Jesus, diante destas boas-vindas, pergunta para eles: querem ser meus discípulos? E Pedro, mais uma vez, aumenta a perplexidade, não sabia o que responder naquele instante, assim como André. Mas André, na sua juventude, empolgado, faz uma pergunta ingênua: mas Cafarnaum tem pouca gente, é uma cidade pequena, como construir um reino? Haverá um rei. Aí Pedro, observando a ingenuidade do irmão, procura, com uma boa vontade sincera, dirimir aquela questão, dizendo assim: André, nas cercanias daqui do mar da Galileia tem muitas cidades, e todas podem formar este reino. É natural que eles não tinham entendido o convite de Jesus, que viria a ser entendido mais tarde. E Jesus repete: se eles querem ser seus discípulos, e eles então, de forma uníssona, diz: te seguiremos, Senhor. E saem com Jesus
Estavam sendo observados 3 naquele colóquio à distância pelos demais pescadores, e vai seguindo Jesus, e uma multidão vai o acompanhando ao centro da cidade. No centro da cidade, ele se dirige à coletoria, ao local onde se coletavam os impostos. E nós sabemos que aqueles que coletavam impostos eram homens não aceitos pela sociedade, porque estavam trabalhando para recolher impostos deles, dos judeus, para Herodes e, consequentemente, para Roma. Eram homens mal vistos. E ele se dirige à coletoria e ali observa um homem culto que estava em reflexão profunda, porque ele conhecia as tradições, o Testamento Velho, o Velho Testamento, estudava, tinha seus questionamentos, e diante daquelas reflexões, Jesus pergunta: Levi, que fazes? E Levi responde: recolho impostos do povo para Herodes. E naquele momento Jesus faz um outro convite a Levi. E pergunta a Levi se ele deseja recolher os bens do céu na construção deste reino. E Levi, de pronto, diz assim: estou pronto. Levanta e Jesus, segue-me. Imaginemos nós ser convidado por um estranho, no caso de Pedro, mais jovem do que ele, o outro, um convite simples para mudar a sua atitude, o seu hábito, praticamente a sua profissão, e seguir aquele homem. São instantes que merecem reflexões mais profundas para podermos entender o magnetismo de Jesus, o compromisso daqueles que ele escolheu para formar o seu colégio apostolar. E assim, ele foi convidando, um a um, até formar o seu colégio. Mas, naquele dia, ele fez a sua primeira apresentação em praça pública àquela multidão que ali se encontrava, falando-lhes da boa nova, do seu evangelho, da fidelidade a Deus, da construção deste reino de Deus, que é, como ele mesmo citou para Anã, um sacerdote, uma obra divina no coração dos homens. E nós vamos observar mais tarde o evangelista vem registrar no capítulo 11, os versículos 28 a 31, um outro convite de Jesus. Até então nos referimos ao convite que ele realizou individualmente àqueles que já estavam nos seus propósitos existenciais, participar deste colégio para poder trazer à humanidade a boa nova de Jesus, após ele os preparar para poderem assim, pelos seus exemplos, pelos seus testemunhos, que foram holocaustos, deixar registrado na história da humanidade os seus exemplos. E nos dias de hoje, 2000 anos depois, nós relembramos dos seus apóstolos, nos testemunhos que deram e na transformação que fizeram com a metodologia aplicada por Jesus. E vamos encontrar Mateus registrando um outro convite. Este outro convite, diferente do primeiro, é um convite que Jesus fez a mim que vos fala, a vós outros que aqui estamos presentes, nos observando, aqueles outros que através da internet nos ouvem, e ampliou este convite para toda a humanidade. Nós acabamos de ouvir
a leitura de uma página, aonde este convite ali se faz, entre aspas, vinde a mim. É um convite que Jesus faz à humanidade, dizendo, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Este convite é para a humanidade, porque nós não encontramos na face da terra sequer espírito encarnado que não tenha aflição. Se aqui tiver alguém isento de aflição, nos ajude, dizendo-me que não as tem, para que eu não afirme mais esta sentença. A aflição atinge todos nós em doses maiores ou menores, mas todos nós passamos por elas. Faz parte ainda do nosso progresso, do processo evolutivo que nós estamos submetidos neste mundo que está saindo de provas e expiações no processo de transição para a regeneração, mas as aflições ainda nos acometem. E Jesus faz este convite: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Está nos convidando para segui-lo, para chegar até ele, seguir as suas pegadas. Entretanto, os versículos que Mateus registrou e a fala de Jesus não se restringe apenas ao convite. Nós todos sabemos que há um ditado popular que diz assim: quem convida, dá banquete. Não é assim? Somos convidados para algum ato, uma festividade, um casamento, e naturalmente ali vamos, porque fomos considerados por aqueles que nos convidaram por qualquer razão, e ali usufruímos das coisas que nos oferecem como sendo o melhor para nós que somos convidados. Então, quando Jesus convidou, ele colocou uma condição. Porque, naturalmente, um convite que se faz tem condições. Dependendo para onde é o convite, nós dizemos apenas que a condição é o traje, para que todos se trajem de forma adequada, ou alguma observação que se faça pertinente. E Jesus, no convite, vinde a mim, ele dá uma condição. Porque ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo. Porque se nós formos até ele, aflitos e sobrecarregados, nós seremos aliviados. É o que ele nos prometeu. Mas ele deu essa condição. Para que sejamos aliviados, devemos tomar sobre nós o seu jugo. E o que é o jugo de Jesus? O jugo de Jesus é a sua boa nova. É a notícia nova que ele veio trazer à humanidade. No momento em que predominava ainda a escuridão da ignorância, do materialismo, a esperança era apenas aquela esperança igual fogo de palha. Eu tenho esperança naquilo que eu sou capaz de conseguir pelos meios que naturalmente eu tenho à disposição, que normalmente era a conquista pelos conflitos, pelos interesses e pelos conchavos. Mas ele veio trazer uma boa nova, veio nos falar deste reino, um reino que não é deste mundo, um reino que é uma obra divina nos nossos corações, que deve ser construído com o nosso próprio esforço, para que nós possamos usufruir, aonde estivermos, deste reino que não está fora de nós,
mas está dentro de nós. Este foi o convite. Era necessário para que fôssemos aliviados diante das aflições, que conhecêssemos, meditássemos, avaliássemos aquela boa notícia que ele estava trazendo. Porque evangelho era, à época, o sinônimo de uma boa notícia, uma boa nova. Uma hipótese, quem está aqui em Barreiras, se viajasse Desidério, que é bem perto, São Desidério, e à época, sair daqui para viajar 30 quilômetros era uma viagem não nas estradas de hoje, mas muito demorada. E dificilmente a comunicação existia entre estas cidades com muita rapidez. E quem voltasse da viagem e trouxesse uma notícia nova, algo que aqui não se conhecia, estava trazendo o Evangelho. Por isto, Jesus veio trazer uma notícia diferente, uma notícia nova, uma notícia ainda não conhecida e que causou uma revolução enorme naqueles homens que se chamavam doutores da lei e que não admitiam nada de novo que fosse diferente das suas próprias discussões a respeito da lei mosaica. Por isto que os fariseus, os saduceus, os publicanos, eles brigavam entre si, apesar de a fonte ser a mesma, ser Moisés, mas cada um interpretava a sua maneira. Queria trazer uma interpretação e não admitia a interpretação que o outro trazia. E aí, os conflitos, as separações que haviam à época. E Jesus veio trazer uma boa nova, a lei do amor. O amor até então não conhecido. Porque se hoje o nosso amor ainda é infantil, conforme Joana de Ângeles nos alerta, porque é o amor posse, é o amor sensual, é o amor egoísta. O amor de Jesus sublima, suplanta a este amor infantil. Diz o Espírito Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala em sua mensagem Lei de Amor, de que o amor é a doutrina de Jesus toda inteira. Fala-nos de que no início nós tínhamos instinto, avançados e corrompidos, nós conquistamos sensações. Somente instruídos e depurados é que nós conquistamos o sentimento. E o amor, este amor que Jesus nos trouxe, é o ponto mais delicado, vamos dizer assim, o ponto mais sublime do sentimento. E nós ainda não temos sentimento, conforme Lázaro nos traz, porque nós avançamos, afastados da lei divina, por isto corrompidos. Só vamos adquirir o sentimento quando instruídos e depurados. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. É necessário que esse crescimento se faça na balança do amor e da instrução, para que nós conquistemos patamares maiores no próprio reino de Deus, que deve ser esta obra divina nos nossos corações. Então, tomar o jugo significa, neste convite de Jesus, abraçar esta boa nova, o Evangelho de Jesus, para que nós possamos, desta forma, ser aliviados. Mas os versículos não terminaram, porque o capítulo é 11 e o versículo é de 28 a 31, e Jesus continua ainda falando sobre o seu convite. Então ele iniciou dizendo: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
E aí ele continua dizendo: aprendei comigo, que sou brando e manso de coração. As pegadas do Mestre. Quem segue alguém, segue as suas pegadas. Tem confiança de que este alguém vai nos conduzir a um porto seguro. E ele se coloca como uma referência, dizendo que é brando e manso e que nós devemos aprender com ele. Então devemos tomar o seu evangelho, o seu jugo, e aprender com ele a brandura, a mansuetude, para nós podermos seguir as suas pegadas. Olha que convite. Porque quando ele assim faz, ele está nos convidando à prática da caridade. Nós, espíritas, já sabemos pela revelação espírita de que caridade é benevolência, é indulgência e é perdão. Não é assim que os espíritos responderam quando Kardec perguntou o significado de caridade conforme Jesus nos ensinou? E eles disseram, de forma didática, benevolência, indulgência e perdão. Poderiam dizer de outra forma, inverter perdão, indulgência, benevolência, ou indulgência, perdão e benevolência, trocar estas palavras. Mas não, disseram benevolência, indulgência e perdão. Há uma razão. Porque quando nós, didaticamente, assim assimilamos esta resposta da caridade, vamos colocar em prática, nós observamos que ninguém é indulgente se não tiver bondade. Ninguém é indulgente se não tiver boa vontade. Ninguém perdoa se não tiver boa vontade para perdoar. Na prática, nós não conseguimos distinguir, mas se queremos praticar a caridade, nós temos que começar não com o perdão, com a benevolência. Porque com a benevolência, que é sinônimo de bondade, é sinônimo de boa vontade, nós nos predispomos a olhar a imperfeição do outro e não julgar. A olhar a ofensa que o outro nos faz, um mal qualquer, seja ele aquele mais drástico que nós podemos imaginar. Mas nós só perdoaremos se tivermos boa vontade. Se não tivermos, não há nem indulgência e nem perdão. Quando eles disseram que a caridade começa com a benevolência, nós vamos refletir um pouco sobre benevolência. A benevolência, quem faz a benevolência tem boa vontade e tem bondade, como já fizemos. Mas ninguém é bondoso e ninguém é benevolente se não tiver duas coisas que o próprio Evangelho registra, dizendo-nos que a benevolência, ela se apresenta de duas formas. Apresenta-se com a afabilidade e com a doçura. Quem é benevolente é afável, é doce. Esta é a forma da benevolência a se apresentar. Porque ninguém é bondoso ou tem boa vontade sem gentileza. E ninguém é gentil se não tiver afabilidade e doçura. Então, quando Jesus nos convida e nos diz que devemos aprender com ele, que é manso e brando de coração,
está nos convidando à prática da caridade, à prática da benevolência, da brandura, da doçura, para que nós comecemos, então, na prática, a abrandar os nossos costumes, porque ainda não somos brandos, nem afáveis, nem dóceis. Mas ele veio depois lembrar nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os brandos, porque herdarão a terra. E nós estamos nesta fase que já sabemos de transição planetária, uma fase para uma terra melhor, e naturalmente serão aqueles que abrandarem os seus costumes, procurando a mansuetude, a afabilidade, a doçura, seguindo os passos de Jesus para conquistar esta terra tão ensejada que nós já temos o vislumbre dos albores do seu alvorecer. E é assim que ele se coloca como referência, dizendo-nos no seu convite: vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei comigo, que sou brando e manso de coração. Aí depois ele vem dizer: e achareis repouso para as vossas almas. Então ele nos fez o convite e ao mesmo tempo deu a condição, colocou-se como referência, dizendo como nós poderemos achar o repouso para as nossas almas. E vem encerrar a fala registrada por aquele Levi, o homem público, o Mateus, um dos 4 evangelistas, dizendo: o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. O jugo de Jesus é o seu evangelho. Ele é suave porque ele traz esperanças e consolações. Quem conhece Jesus, o seu evangelho, é esclarecido, mas ao mesmo tempo a esperança, a confiança, a fé, a certeza de um futuro toca-nos o coração, dando-nos força, revigorando-nos, para que nós possamos viver e conviver com um mundo em transição, tão grave estes dias, como já é reconhecido por todos, mas ao mesmo tempo repleto de oportunidades, para que esta obra divina seja construída nos nossos corações, a partir do momento que abraçamos, tomamos sobre nós o seu jugo. Ele é suave, porque ele não violenta consciências. Jesus é a estrela mais brilhante que pôde chegar à terra. Chegou até nós sem ofuscar-nos. Chegou-nos na simplicidade de uma manjedoura, um carpinteiro, um homem que só no momento exato veio dizer-se que era realmente o Messias, e mesmo assim não acreditaram. Porque naqueles dias que ele esteve com João Batista, ele foi batizado, mas ele nunca batizou ninguém. Ele foi batizado porque João, quando observa naquela manhã bela, ensolarada, no meio da multidão, aquela luz, aquele homem que era seu primo, mas ele não o conhecia. O conheceu, segundo relatos de Humberto de Campos, quando pequeno, numa visita de sua mãe Isabel a Maria, e os dois se encontraram. Mas ele, ao observá-lo, verifica que é Jesus, o Messias, o Cristo de Deus, o ungido.
e com lágrimas de alegria diante dele. Era um momento que ele iria se prostrar, genuflexo, para ser batizado, como ele vinha dizendo. Ele batizava com a água, mas ele batizaria com o Espírito Santo. E ao vê-lo, este é o Cordeiro de Deus, que irá revolucionar o mundo. É a sua afirmativa. Mas Jesus diz para ele, já sabendo do seu ensejo: cumpra as Escrituras. E é assim que Jesus é batizado. E o fenômeno que sabemos ser de efeito físico, aonde uma voz direta vem dizer que aquele é o Filho ungido do Pai, que era o Messias, e o símbolo da paz, uma pomba. Desde aquele instante, os que tinham ouvidos para ouvir, olhos para ver, já o identificava como sendo aqueles Messias esperado há milênios. Mas a realidade da época, um povo que tinha sido sacrificado pela escravidão, os babilônios, pelos egípcios, quando foram libertados por Moisés, eles esperavam o Messias como um príncipe para atender às necessidades humanas, como os demais, um príncipe que iria levar o povo que era escolhido a agora ser aquele que teria a hegemonia sobre os demais povos. Mas Jesus não veio para ser príncipe do mundo ou dos homens. Jesus veio para demonstrar aos homens uma outra forma de vencer, que não é a da beligerância, o do conflito, o da conquista, mas o de vencer a si mesmo, como sendo a grande vitória que cada um de nós poderemos realizar ao longo da existência. E naturalmente não foi reconhecido, porque ele veio trazer uma notícia que não agradava aos fariseus, porque muitas das coisas que os fariseus, como hipócritas, faziam, falavam, interpretavam, ele havia dito que eles eram hipócritas, porque diziam e não faziam. E Jesus, tudo que falou, ele fez. E é assim que ele vai trazendo, diante da sua vida pública de apenas 3 anos, nada escreveu, mas podemos dizer que ele escolheu 4 jornalistas, 2 que conviveram com ele, que foi Levi, Mateus, João, o discípulo amado, que ele assim o considerava, não por ser o mais jovem, porque dentre aqueles escolhidos, era o que mais tinha desenvolvido o amor. Era o que mais amava. Por isso, ele o distinguia como discípulo amado. Foi o único que veio falecer com 100 anos de idade, sem passar pelos sacrifícios que todos os demais passaram. O sacrifício, seja da crucificação, seja de estraçalhamento do próprio corpo, de serem crucificados de cabeça para baixo, queimados os seus corpos vivos, e por toda a atrocidade que a história registra daqueles que foram os seus apóstolos. Mas deixaram o grande registro, a esperança de que a vida, conforme o jugo de Jesus, que vem nos trazer dizendo de que ele é leve, ele é suave, porque diante das dificuldades, o fardo se torna leve. Imaginemos nós, cristãos à época, e numa reunião como esta, que não era no lugar ostensivo, que todo mundo sabia, era um lugar escondido, porque não podia se falar do Evangelho de Jesus, nem desta nova, boa, nem tampouco falar do Evangelho, porque era proibido. E aqueles que assim professassem
estariam com a sua destinação já decidida. Imaginemos nós, ouvindo nas catacumbas, os pergaminhos, os registros das lições de Jesus, falada pelos seus apóstolos, nos encantando, trazendo consolo, esclarecimento aos nossos corações, diante das dificuldades que eram muito semelhantes às dos dias de hoje, devido às proporções, conforme os registros dos benfeitores espirituais. E naquele momento, adentra os soldados romanos, identifica todos, leva-nos presos. E momentos depois, nos dias que se seguem, o nosso destino seriam as arenas, para que servíssemos de alimento aos leões ferozes, ou ao mesmo tempo de aplauso, porque estávamos diante de fogueiras que queimariam os nossos corpos. Um fardo pesado, mas leve por aqueles que tinham a esperança, a certeza, a convicção de que a vida, ela para o espírito imortal é apenas uma. Criados, somos imortais, porque Jesus veio demonstrar no seu próprio jugo de que a morte não existe, porque as próprias Escrituras já previa de que o Messias no terceiro dia ele surgiria, apareceria. E da forma como as Escrituras previa, ele surgiu, apareceu várias vezes em locais diferentes, pessoas diferentes, para não deixar nenhuma dúvida. Porque tudo que ele disse, ele fez. E ele falou da imortalidade. E tinha que trazer a demonstração da imortalidade. E assim, nas suas aparições, ele ainda veio preparar os seus apóstolos, veio trazer esta esperança, a certeza de que a vida, ela é única, as existências são múltiplas, e que após a morte, que nada mais é do que um portal da vida para outra vida, um veículo da vida que nos conduz a outra vida, como a mesma coisa é o portal do nascimento, que nos traz da verdadeira vida para uma existência que tem um planejamento, um propósito, destinado de forma particular e cuidadosa a cada um de nós. Entretanto, 3 pontos são comuns aos nossos propósitos: ajudarmos, aprendermos e, sobretudo, servir. Ajudar, aprender e servir é comum a todo ser humano, a todo espírito encarnado para o nosso aprendizado. E, naturalmente, com as peculiaridades dos propósitos existenciais a cada um de nós. Então, como falávamos, se imaginássemos ser os primeiros cristãos, se não tomássemos sobre nós o jugo, será que nós estaríamos tranquilos, serenos, cantando como eles cantavam, diante daqueles momentos atrozes para os que estavam encarnados, aplaudindo, porque eles, naquele instante, a espiritualidade, a falange de Jesus já se encontrava próximos a cada um deles, fazendo com que as suas consciências já saíssem daquela dimensão material e observassem os anas, o plano espiritual que os aguardava em cânticos, levando-os aos páramos e aos destinos que cada um
estava já preparado. E conta-nos as obras mediúnicas, nos seus romances históricos, que aqueles fatos tão drásticos para os que estavam encarnados, que eles não sentiam a dilaceração dos corpos, a queimaduras ou as crucificações, porque já se encontravam numa outra dimensão, a dimensão espiritual, chegando aos braços do Mestre que os aguardavam, porque haviam dado o testemunho de que o jugo, ele é suave. E aquele fardo que parecia ser tão pesado, tornou-se tão leve pela convicção de uma fé que eles mantinham e que com eles permaneciam, dando-nos até hoje, 2000 anos após, exemplos desta esperança por ter seguido os passos do Mestre, conforme o convite que ele fez a cada um deles em particular, mas coletivamente aos discípulos que vieram depois manter a pulcritude do seu evangelho ao longo dos 3 séculos da nossa era, exatamente 313 anos da nossa era. Quando a doutrina de Jesus, ela permaneceu de forma pura, sendo vivida, sendo meditada, sendo conhecida por aqueles seus discípulos que seguiram mantendo-a até quando o poder romano observou de que matar cristãos não valeria mais a pena, porque quanto mais eles morriam, a doutrina cristã se espalhava, porque ela já havia se espalhado no norte da África, na Ásia Menor, na atual Europa. E aí o poder romano, com Constantino, resolveu dar a liberdade aos cristãos. Entretanto, um grande erro foi cometido, porque Constantino não conseguiu manter a pureza, a pulcritude da Boa Nova, do Evangelho. Os interesses políticos, porque o povo judeu, à época, era uma ilha num oceano do politeísmo. Eles trouxeram à humanidade um grande legado do Deus único, do monoteísmo, diante de um oceano politeísta, onde ritos, hábitos, costumes, que nós não encontramos no Evangelho, foram mesclados à doutrina cristã, que até então tinha sido mantido na sua pureza. Como, por exemplo, Jesus não batizou. Jesus não tinha oráculo, não tinha imagem. Jesus utilizou-se da própria natureza como sendo palco para trazer essa mensagem divina à humanidade, para fazer reverberar na atmosfera, vibrar como nunca as bem-aventuranças, porque jamais a humanidade ouvirá as bem-aventuranças como àquela época. Ele, com seu magnetismo, conseguia levar aos ouvidos, às mentes, aos corações de quem os ouvia a mensagem singular, tocada, que chegava a vibrar as fibras mais íntimas daqueles que compartilharam com eles aqueles momentos. E é assim que nós vamos observar depois, e a história registra na Idade Média, a doutrina cristã fazendo parte da religião, da instituição criada e que admitiu a doutrina cristã com estas mesclas, porque só observamos a mulher diante de um oráculo com um pano à cabeça, nos hábitos pagãos.
Não há registro no Evangelho de que a mulher tivesse que orar desta forma, porque Jesus nos trouxe a religião, ensinou-nos a orar, sem nenhum aparato. Disse-nos de que nós devíamos recolher-nos ao quarto íntimo, na nossa intimidade, ativar este elo divino que nos prende ao Pai. Toda criatura está presa ao Criador por este elo divino que, para ser ativado e falarmos diretamente com Ele, é preciso apenas que nos recolhamos à nossa intimidade, coloquemos o nosso pensamento em sintonia mais acentuada, conjugada ao sentimento, que Ele vai ouvir-nos. Por isto, que quando Ele falava aos discípulos e aos apóstolos a respeito da oração, e eles não sabiam orar, ficavam observando, e um deles disse assim: Mestre, ensina-nos a orar. Ele então coloca-os à sua redondeza, põe o seu pensamento inigualável, conjuga o seu sentimento também inigualável e fala direto com Deus, dando-nos o legado para a humanidade de um modelo de oração. Quando Ele faz reverberar com a sua voz veludosa, suave, enérgica, Pai Nosso. Somente esta frase simples, 2 palavras, Pai Nosso, já trouxe um grande ensinamento para um povo que tinha em Moisés um Deus necessário à época, porque tinha que ser o Deus que Moisés nos trouxe. Imaginemos nós, transportando mais de 100 mil pessoas durante 40 anos no deserto. Vocês já pensaram nisso? Se não pensaram, pensem. E vão buscar como é que Ele fez isso. Havia necessidade de ser um Deus temeroso, para que as pessoas pudessem respeitar, temer, inclusive com a sua autoridade, que a mediunidade que lhe foi concedida proporcionava. E Jesus vem orar dizendo: Pai Nosso. Mudou. Trouxe a fraternidade, dizendo-nos: se o Pai é nosso, Ele é único para todos nós. Dizendo-nos que somos filhos de Deus, somos irmãos em humanidade. Uma mensagem de há 2000 anos, que há mais tarde Ele veio, num determinado instante, falar da fraternidade universal, quando a multidão impedia os seus familiares chegar próximo, e eles, ao fundo, querendo falar com Jesus, a voz foi chegando até chegar ao Mestre e dizer: a tua família, os teus irmãos estão te chamando. E ele, como sempre, aproveitava as oportunidades para trazer ensinamentos, palavras luminíferas de vida eterna. Olhou para a multidão: quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Naquele momento, Ele não desfez da sua paternidade, ou seja, da paternidade dos seus pais, da maternidade do seu pai, da maternidade de sua mãe, mas Ele aproveitou para trazer um ensinamento, porque Ele vem dizer que todo aquele que cumpre a lei do Pai, este é seu pai, é sua mãe, é seu irmão. Trouxe a fraternidade universal. Pai Nosso, somos filhos de Deus, irmãos em humanidade.
e a fraternidade universal é nos olharmos, independente da cor, do credo, da altura, da nacionalidade, como sendo filhos de Deus habitando uma casa do Pai, que são muitas, como ele falou, que nos concede a oportunidade de exercitarmos a caridade, a bondade, o bem, de nos respeitarmos mutuamente, fazendo em nós mudanças para que não mais criemos conflitos, sejam interpessoais, sejam conflitos na sociedade menor, entre nações, como nós estamos observando ainda nos dias de hoje, as guerras fratricidas. E é assim que nós observamos que a sua mensagem, ela veio perder esta característica de pureza pelas nossas imperfeições. Mas ele sabia que as nossas imperfeições iria trazer estas condições. E naquele momento da última ceia, quando preparava os seus apóstolos para o porvir, o que aconteceria, ele avisou que se aproximava o instante do testemunho, de que ele iria ao Pai antes dele, e prometeu-os de que solicitaria ao Pai um outro Consolador. Ele não prometeu o Consolador, outro Consolador. Porque o Consolador é o seu Evangelho, é a sua boa nova, que viria esclarecer tudo aquilo que à época ele não podia dizer com mais clareza, com mais objetividade, porque ainda infantis no nosso intelecto e na nossa moral, não tínhamos condições de apreender as verdades que libertam, que ele sabiamente utilizou uma metodologia de falar das coisas que eles conheciam, da convivência do dia a dia, contando parábolas, alegorias, para que nós pudéssemos um dia extrair da letra o Espírito e podermos entender melhor as suas mensagens em palavras de vida eterna que perdura até os dias de hoje. E a sua promessa fez nascer no clímax do materialismo, trazendo à humanidade uma esperança. Porque o materialismo não nos dá esperança. O materialismo é uma doutrina que se restringe, ela é finita. Nascer, viver e morrer. Com a morte tudo acaba. Não dar expectativa, não traz esperança. À época, Deus não era necessário, porque o materialismo, a matéria explicava tudo. Os homens de ciência se apegavam às explicações que o materialismo trazia. E assim surge um sol na escuridão desta ignorância, a doutrina espírita, trazendo na sua primeira obra, o Livro dos Espíritos, que é o alicerce das demais obras, de onde provém das suas partes as outras 4, nós vamos encontrar de forma direta, clara, a chave para compreendermos as mensagens de Jesus, as suas alegorias, as suas parábolas. Por isto que neste ano, ao se comemorar 160 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos observar a sapiência, a sabedoria do codificador, que diante do Evangelho, que é trazido da terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a parte das leis morais, ele vai trazer-nos o Evangelho segundo o Espiritismo no momento em que, recolhido isoladamente, ele observa
que os 4 evangelistas registraram pontos que no Evangelho de Jesus nós vamos encontrar os atos da vida comum de Jesus, os milagres, as predições. Nós vamos encontrar também as palavras que a igreja colocou para fundamentar os seus dogmas e o ensino moral. E no seu bom senso, na sua perspicácia, ele observou que os atos comuns da vida do Cristo é objeto de discussão, de dissensão e de divisão. Os milagres também, porque se diz é milagre, não é milagre, se discute, até se briga a respeito disso. As predições, outra questão que traz confusões e que muitas das vezes podem passar até, dependendo no linguajar de hoje, de mentiras ou fake news. Porque o futuro, nem mesmo os espíritos mais evoluídos, eles preveem com precisão datas, porque depende da livre determinação individual de cada um de nós. Assim é a programação reencarnatória. Nós programamos a nossa existência, mas ela não se cumpre exatamente conforme a programação. Porque as nossas deliberações nem sempre elas estão de acordo com aquilo que nós fizemos antes da vestidura da indumentária carnal, que nos conduz a outra dimensão e diante de oportunidades e escolhas que somente a escolha correta é que nos leva à nossa autoiluminação e à nossa autoevolução. Então, diante desses pontos, as palavras que a igreja colocou para fundamentar os seus dogmas foram escolhas feitas pela instituição. Mas ele observou que o ensino moral é o único ponto que não tem discussão. É o único ponto que todos admitem, aceitam, porque vem trazer-nos aquilo que o seu evangelho realmente, em espírito e verdade, nos convoca para que nós possamos seguir as pegadas do Mestre. Porque nos traz a esperança, nos traz a consolação. E foi com base nesta sua análise que ele coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele compôs esta obra magnânima que completa 160 anos, navegando ao longo destes quase 2 séculos, trazendo esperança, consolo aos corações aflitos. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei comigo, que sou brando e manso de coração, e achareis alívio para vossas almas. O meu jugo, ele é suave, o meu fardo, ele é leve. Seguir as pegadas de Jesus significa ter seu evangelho como roteiro em nossas vidas. É a única forma das nossas consciências permanecerem tranquilas. Mas para isto, faz-se necessário a aplicação de uma estratégia, a ausência do mal em nossas vidas. Mas como somos espíritos ainda num processo evolutivo, com dúvidas, que a nossa fé ainda não é inabalável, busquemos na prece a fortaleza. Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Que possamos seguir com estas diretrizes as pegadas luminíferas
do amigo divino que espera por nós, como nós esperamos por Ele. Muita paz e Jesus nos abençoe. Palavras de Jorge Godinho possam nos inspirar a buscarmos sermos melhores discípulos, ou seja, aprendizes das lições de Jesus, e que depois possamos nos tornar apóstolos para levar a boa nova aonde quer que seja. E agora gostaríamos de convidar Luciana Lucas, membro da web, para trazer uma lembrança da nossa 46ª Semana Espírita ao nosso irmão Jorge Godinho. Mais uma vez, os nossos agradecimentos a Jorge Godinho pelas palavras desta noite. E amanhã, a partir das 8 horas da noite, estaremos aqui mais uma vez com vocês para mais uma noite de muitas aprendizagens. A palestra desta quarta-feira será Joselma Coelho, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que estará conosco e apresentará a temática Família, Desafios de uma Nova Era. Sintam-se todos convidados. Desculpe a nossa falha, é Tânia Menezes, Espiritismo e Mediunidade. Muito obrigado, Luciana. E vamos agora, neste momento, nos preparar para a prece musical final. Convidamos para essa vibração os cancioneiros para apresentarem a música Vinha de Luz. Neste momento, quem se sentir à vontade pode fechar os olhos para melhor concentração e que possamos agradecer a Deus nosso Pai pela oportunidade de estarmos todos aqui reunidos. Oi. E nesta prece
Agradecemos os cancioneiros pela interpretação da música Vinha de Luz, de autoria de Francisco Cajazeiras e José Ayrton Carvalho, do grupo Arte e Música Espírita do Ceará, na nossa vibração final. Parabéns. A metáfora da vinha de luz simboliza algo que nasce do amor e nos guia à paz do Senhor. A vinha é frequentemente usada como símbolo do povo de Deus e da obra divina nas Sagradas Escrituras. A luz, por sua vez, representa a verdade, a sabedoria e a presença do Criador. Assim, podemos interpretar a vinha de luz como a obra de Deus que floresce através do amor e ilumina a nossa jornada. Gratidão a todos que de forma direta ou indireta contribuíram para a realização de mais uma noite da 46ª Semana Espírita de Barreiras, de maneira especial aos nossos patrocinadores, apoiadores e cada trabalhador espírita. Agradecemos a Deus pela oportunidade de servirmos na seara do Cristo e fazermos parte de uma doutrina acolhedora, consoladora e esclarecedora, que nos oportuniza a todo tempo, não apenas aprendizagens, mas a aplicação destas aprendizagens durante nossa jornada. A todos uma boa noite, muita luz, muita paz e até amanhã. Volvemos ao céu.